Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. O Pampa Debates hoje promete muito. Nós temos aqui um grupo de jovens estrelas aqui da vida empresarial e lideranças do Rio Grande do Sul, que nem é bom pensar. Como nós somos aqui os jovens há mais tempo, o general Sérgio Westphalen Etigói, nosso eterno ministro, né? Como é bom ver essa rapaziada atuante, né? e realizando coisas, empreendendo em prol do Estado. Eu acho que isso é fundamental, né? Quiçá nós tenhamos mais pessoas como eles e que o exemplo deles sirva de exemplo para todos os outros jovens desse Estado. É verdade. Isso é para contrariar os pessimistas que não acreditam na juventude, né? Naqueles que estão chegando. E esse é o ciclo natural da vida. A vida a gente passa cedendo espaço, né? Agora está a vez dos mais novos que estão chegando se prepararem para começar a conduzir o país certamente melhor do que a nossa geração fez. O senhor se tornou oficial quando? 74, só para a gente comparar com dezembro de 74. O senhor tinha que idade? 22 anos. 22 anos. O senhor, então, é de 52. 52, né? Isso é só para ver se eu sou mais velho que o senhor, ou jovem há mais tempo que o senhor sou. Eu já conheço o Bruno há bastante tempo, o Bruno Caldino, que é um jovem produtor de cerveja artesanal, e hoje muita gente investindo no Rio Grande do Sul, eu acho que tem sido em volume, acho que é o maior, né, do país, né? Em Porto Alegre tem mais de 20 cervejarias já, de pequeno porte. Inclusive se uniram, fizeram toda uma estratégia para poder comprar mais e poder competir com as outras. Se for competir com o Bev, eles compram 1 milhão de garrafas, a gente compra 1.000. Então se juntar, pelo menos a gente consegue uma competência melhor. Porto Alegre é incrível sobre isso. E domingo eu fui no almoço, onde eu fui tomar uma cerveja lá de Brochier. A cerveja, um chopp, né? Um barrilzinho de 10 litros, depois um de 30. Espetacular, general, a cerveja. Olha, eu não sou, o Bruno já disse para ele, eu não sou de cerveja artesanal. Mas esta me agradou, e me agradou muito. E tem uma Pilsen dele também que é espetacular. Eles sempre dizem que se tu consegue ver a chaminé da cervejaria, é porque certamente a cerveja vai ser melhor. E comparando com a cerveja industrializada, ela é pasteurizada, que é um processo de 20 minutos a 80 graus, que a cerveja passa por esse processo para perder as bactérias, mas ao mesmo tempo também perde muito do sabor. Então o chopp sempre vai ser superior a qualquer tipo de cerveja, justamente por causa disso, e principalmente porque é artesanal, então é feito com mais carinho, com certeza tem mais apreço. E o nosso Instituto Liberdade vai bem? Vai bem. Hoje eu também queria trazer uma notícia legal, que a gente vai continuar com o nosso projeto do Dia da Liberdade dos Impostos, que cada dia está crescendo, cada ano está crescendo. Esse ano a gente quer catapultar para os outros anos e que isso seja uma marca, como se fosse a Black Friday, o Dia da Liberdade dos Impostos vai ser uma marca, para não entrar como nos postos, como a gente sempre entrou, que os postos da Sulpetro sempre nos ajudou, mas também entrar no varejo, em lojas, cinema, em tudo, para que seja realmente um marco para dizer, olha, a gente paga isso de imposto e a gente paga isso de realmente... O consumidor vai sentir bem essa diferença no bolso. Hein? Vai, com certeza, e na verdade a gente tem que se mostrar mesmo o que a gente paga e o que a gente recebe e por que a gente paga tanto, por que a gente recebe tão pouco. Então é importante a gente mostrar isso aí para a população, para a gente ver se esse é o caminho mesmo que a gente tem que seguir. Bom, o tema do Fórum da Liberdade é Brasil aberto para reformas. Eu disse, o Brasil, eu botaria o título seguinte, desatando o nó no Brasil, né? Porque isso é um nó cego, né? Para desatar toda essa burocracia brasileira e todo esse emaranhado que leva à improdutividade, convenhamos, precisa de esforço. Então, acho que o Brasil é um país aberto para ser descoberto, né? Porque não é possível mais. Com certeza, a gente pode falar... É nisso que eu esperava mais do Bolsonaro. Acho que a burocracia nos traz muitos custos e é inacreditável como isso. Parece que quanto mais complicado, mais a gente sabe menos fazer e mais tem espaço para as pessoas que vão concluindo o processo para justamente ser complicado e ser caro. Eduardo Stima. Eduardo Stima é um amigo de tantos e tantos anos, hein? Eduardo Stima, que é fundador do movimento Poa Hoje.
e fundador também do nosso Instituto Floresta, né? Co-fundador. Pô, prazer tê-lo aqui. Hoje temos um aniversariante ilustre, né? Temos, deve estar nos assistindo em casa. Vamos prestar uma homenagem para ele. Vamos. Vamos deixar ele no suspense que está nos assistindo aí. Prazer tê-lo aqui, Eduardo. Prazer todo meu. Fala só um pouquinho sobre o nosso movimento Poa hoje. Nós, com essa turma de amigos e outros tantos que sempre estão juntos conosco, a gente tem feito uma série de intervenções, praticado algumas ações em prol de melhorias da cidade, do estado, do país. Isso vem acontecendo há muito tempo. E no dezembro passado, uma provocação de Facebook, com aquela obra ali que eu acho que o nome é até meio azarado, Trincheira, da Cristóvão Colombo. Um amigo nosso foi lá e postou uma foto dizendo que era uma barbaridade, a demora, que a Copa, etc. E eu não sei por que cargas d'água, às 7 horas da manhã, peguei aquela foto e o comentário dele, compartilhei e disse assim, por que ao invés de nós reclamarmos, a gente não ajuda? Quem sabe às 6 horas da tarde a gente se encontra lá. E apareceram... que os impostos são insuficientes. Né? Eu não... São tão grandes de tamanho, mas são sempre insuficientes. Esse é outro capítulo, né? Mas a nossa questão... É outro num só. Num só, perfeito. E aí nós pegamos e nos encontramos em 6, 7 pessoas, 8 amigos ali, olhamos e pensamos, não tem o que a gente fazer. Quem vinha pela Cristóvão, do centro da cidade, quando passava embaixo do viaduto do Dom Pedro, tinha um morro antigo que existia ali da travessia, né? Não tinha o que fazer, olhamos, vamos fazer uma coisa, vamos jantar no Barranco domingo. Então a gente, cada um pesquisa o que tenha sobre isso e conversamos. Durante o jantar nesse domingo, o secretário de serviços, Ramiro Rosário, nos ligou e disse, eu vi no Facebook, porque aquilo lá começou a compartilhar, né? Eu vi no Facebook o que estão fazendo, eu estou convidando os engenheiros da SMIN para nos encontrarmos amanhã, segunda-feira, às 6 horas na obra. Na trincheira, não tinha obra, né? Para vocês terem uma ideia do que era aquilo, eram moradores de rua, lixo, caliça, muita caliça, muito lixo, um lago com mosquitos e água parada, etc. Um único edifício que tem ali, naquela alça de acesso que falam ali, ele estava há 6 anos sem calçada, sem acesso direito. A água e o barro entravam ali no elevador, estragaram o elevador. O quadro. E a partir daquela segunda-feira, fizemos uma pergunta, sem filtrar, sem querer ouvir a história. Nós ouvimos a história toda do porquê que tinha parado e pedimos explicação para os engenheiros o seguinte, o que precisa para a gente liberar? Porque a pedra não é ali. Como assim? A pedra no caminho. Não. A pedra no outro. Na outra trincheira. Isso. Ali era um morro no caminho. Nós andamos ali. Mas faltava aquela parte de sustentação lateral toda e tudo mais. Resumindo, na outra segunda-feira nós somos recebidos na SMIN, aí nos apresentaram o que faltava, e custos, etc. E a gente olhou e disse, olha, concreto, ferro, asfalto, formas para fazer concreto e uma série de outras coisas mais. E a gente disse, deixa que a gente vai atrás. E fomos procurar quem produzia concreto, quem vendia ferro e etc. E criamos a hashtag Poa Hoje. Hoje tem inclusive uma página no Facebook que foi aberta semana passada. E a partir dali a gente quer ter outras ações, a gente está incentivando que pessoas tenham outras ações. Na terça-feira, isso foi na segunda de tarde, na terça-feira de manhã tinham 20 caminhões da prefeitura e 3 retroescavadeiras e começou o trabalho. Isso na metade de dezembro. E a semana passada nós entregamos a cidade. Passei ali, está maravilhoso. Como foi bom. Eu sei de um evento no Banco do Brasil, que para voltar no inferno, tinha que ir lá quase da Sojipa para voltar. Saí ali uma beleza, peguei a perimetral, espetacular. Parabéns, Estima. Parabéns ao grupo todo, aos amigos que se juntaram, tá? Esse é o teu DNA do Instituto Floresta. De tudo. Veio lá do amizade. Floresta. São pessoas. O que faz isso, né? E um grupo de jovens. Eu tenho aqui várias vezes já pedi para... Comprei as alianças, pedi para a Vânia, vamos trazer o presidente do Instituto Floresta, o Leonardo Fração, e não dava ali, até que eu encontrei com ele, e aí nós vamos, né? O Leonardo Fração, e tu estás aqui, para prazer nosso, né? Prazer, muito obrigado pelo convite. E um orgulho muito de ter aqui, viu? Com essa liderança,
que vocês abraçaram, criaram o Instituto Floresta e traduziram isso em benefícios para todos nós, para a sociedade como um todo, né? Que depois se traduziu no POA hoje também, e vejo que são realizações importantes. Quer dizer, não é só criticar, é também fazer, e vocês fizeram. Parabéns. Muito obrigado. Fizeram e estão fazendo, né? Estamos tentando continuar o projeto. Então, Mas em que ao fase longo está a atuação de vocês? dos últimos 18 meses, foram captados 14 milhões de reais, foram comprados em determinados tipos de equipamento, que foram os equipamentos que a polícia, principalmente a militar e a civil, requisitaram para a gente, disseram que eram os equipamentos que eles gostariam de trabalhar. Eu acho que esse é o primeiro grande erro que existe no Brasil. O resultado de uma licitação, ele nem sempre entrega o produto que é o que o policial gostaria de estar usando no trabalho dele. Então, nós fizemos a compra de acordo com os critérios deles, entregamos esses equipamentos, reservamos uma parte dos recursos justamente para manutenção, tentamos, muito bem sucedidamente, aprovar uma lei que possibilitasse que nós continuássemos a fazer essas doações, e agora nós temos uma lei aprovada e que está ainda travada na operacionalização da lei. Nós já estivemos diversas vezes com o governador, e o Eduardo Leite é uma pessoa extremamente simpática a tudo que nós estamos fazendo, tanto ele quanto o Ranolfo, que no dia da posse dele manifestou que o grande instrumento para ele poder entregar um bom trabalho na segurança pública era justamente a lei, que foi aprovada pelo governo anterior com a ajuda do Instituto Floresta. E então está tudo encaminhado, está tudo engatilhado, e agora falta a máquina pública funcionar para que a gente consiga operacionalizar essas doações. Se isso acontecer, nós acreditamos poder doar entre 100 e 150 milhões de reais ainda este ano, com uma eficiência de compra melhor do que a que o Estado tem, e para termos de comparação nos últimos 10 anos... Eu estou assombrado com o valor que vocês estão doando. Você vai ficar mais assombrado em comparação ao que é investido, porque nos últimos 10 anos foram investidos por ano, em média, 37 milhões de reais pelo poder público. Então isso significa que se eu compro mais barato e entrego um produto melhor, eu entregando 150 milhões de reais em produto, eu estou fazendo não 5 vezes mais do que o Estado faz, mas certamente mais do que 5 vezes do que o Estado tem a possibilidade de fazer. Raciocínio correto, né? Porque normalmente o fornecedor do Estado toma risco, né? Não é só a corrupção que está incidindo, é porque o Estado é mais caro também, o Estado paga atrasado, às vezes não paga, e o cara que vai vender para o Estado já coloca todas essas taxas em cima dos valores. E o resultado, na iniciativa privada não tem o resultado está aí. Há 2 semanas atrás, saiu um balanço da criminalidade no Rio Grande do Sul. Em passados 12 meses das doações, que por coincidência o balanço foi dado na mesma semana que nós começamos a entregar as doações, você tem alguns índices de criminalidade com queda de 40%. Você tem todos eles em queda, algum deles na ordem de 40%. Então funciona. Eu me lembro que a ocasião a gente doou lá em Atlântida, não tinha brigada, não tinha nada, a gente doou uma sala lá na Saba para fazer um destacamento da brigada e doou um carro para a Brigada Militar. Nós tivemos que pagar o imposto do carro que nós doamos para o Estado. Continuou isso aí? Sim. Ou conseguiram liberar através de lei? Foi acordado com a Fazenda que, dado que o destinatário final seria o próprio Estado, não haveria necessidade de recolher o imposto contra o Estado para algo que estava indo para ele próprio. O ICM. Então, o imposto de transmissão e doação. Isso. Sim. O ICMS, infelizmente, não deu. A lei foi passada, mas não a tempo das nossas doações. Então, a partir de agora, nós poderemos doar isento do ICMS, mas as doações que nós fizemos ao longo do ano passado, todas elas foi recolhido o ICMS para o Estado. Parabéns, Ronaldo, pela coragem e pelos desafios, né, por ter essa boa vontade aí. Realmente. Precisa ser feito, funciona, e se isso for escalonado, é uma melhora significativa, não só na segurança pública, mas econômica. Porque ninguém quer fazer turismo numa cidade violenta, ninguém quer abrir negócio numa cidade violenta, e quem vende seu negócio e tem recursos para gastar numa cidade, acaba indo embora da cidade que deveria
estar gastando o seu dinheiro para ir gastar fora do país. Tem toda razão, Então, eu prefiro... não é doar visto para americano à vontade, ter visto brasileiro, porque eles não vêm, não tem segurança, não vêm. Essa que é a verdade, está mais ligado à segurança vinda de estrangeiros ao Brasil do que qualquer outra coisa. Eduardo Fernandes, meu querido amigo da nossa LIDE, Rio Grande do Sul, agora está te preparando para um fórum lá em São Paulo, Campos do Jordão? Sim, na verdade, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui novamente, General Etchegoyen, uma satisfação. E é uma satisfação estar aqui na bancada com 4 amigos de formação liberal, de que a gente tem, que mostra o DNA tão efetivo do trabalho do IEE. Então, isso que os 4 que estão aqui... 4, não 5. E o general, não sei se também é do IEE, também não, foi, mas também... Formação liberal, formação é isso liberal, que eu quero sublinhar. Né? Exatamente. Então, esse trabalho que a gente sempre... Não é exclusividade do IEE, a formação liberal. Não, os 4 que vêm aqui estavam aqui, mas com certeza o general também tem essa mesma linha. Então, isso é muito importante. Agora tem o Fórum da Liberdade, dia 8 e 9 de abril, e esse talvez seja o maior fórum que tem aqui no estado, o maior evento liberal do mundo. Então, o IEE saudar isso, até por estar aqui com os amigos, e o fórum que a gente está realizando agora em Campos do Jordão, nos dias 5 e 6 de abril, para reunindo ministros, governadores, quem prefeitos. São os ministros que vão? Ministros já confirmados: Paulo Guedes, Ricardo Salles, Ricardo Vélez, Tarcísio Oliveira, o Vélez Rodrigues vai, então? Tarcísio Freitas. O Vélez Rodrigues vai, então não vou. Vai. Não foram. A gente tem que abrir sempre o debate da forma mais interessante. Né? Tomara que ele ouça bastante lá, né? Porque... a gente tem uma comitiva grande aqui do Rio Grande do Sul, também empresários. Um dos palestrantes é o governador Eduardo Leite. Também vai o prefeito Marquesan. Vai estar na comitiva. Então, a ideia é realmente trazer o trabalho que o LIDE Rio Grande do Sul tem feito, é trazer novamente para o Rio Grande do Sul um protagonismo, um desenvolvimento, aquilo que a gente deixou de ter nos últimos anos. Quero ver quando chegar lá na encruzilhada, porque o Eduardo Leite já disse que o objetivo dele é ser presidente da República. Ele já disse e obviamente ele já traçou isso, e tem todo o direito, né? Quando chegar nessa encruzilhada, até o PSDB, né? Entre Dória e Eduardo Leite, para onde tu vai? Eu acho que tem que definir. Não, mas não pode ficar em cima do muro. Se a gente pensar numa trajetória, Paulo Zé, a gente está falando o João Dória tem uma trajetória como prefeito de São Paulo, que é o 3º maior PIB do estado. Agora a gente vai para o 2º maior PIB do estado, que é o governo de São Paulo. Se parece mais preparado do que o prefeito. Do país. E a gente coloca o prefeito de Pelotas e agora governador do estado. Eu acho que ele está seguindo uma trajetória muito boa. Está fazendo um trabalho. Na frente do Eduardo Leite? Eu acho que o João está à frente pelo PSDB, estaria à frente por essa linha. Se a gente fizer essa linha. Mas é bem o que o Leonardo falou. Eu acho que o Eduardo tem uma linha muito inovadora, traz para o Rio Grande do Sul, e a gente tem ouvido isso muito bem dentro do país. Mas ficaria bem, o Rio Grande do Sul ele de vice do Dória, não ficaria? Pode ser. Se fizerem uma chapa pura, porque é difícil hoje ter chapa pura na política do jeito que a política vai se transformando. Nós não estamos dando adeus à velha política? Está aí, uma chapa pura. Vamos ver. Depois nós temos que ouvir o general Etchegoyen, manifestações aí contra o 31 de março. Nem teve tanta gente que achou que não tinha que comemorar o 31 de março. Eu sou pelas liberdades. Eu acho que as pessoas querem comemorar, comemoram onde quiser. E foram tantas manifestações que comemoraram contra o 31 de março e ninguém encheu o saco, né? É uma coisa de louco. Cremers informa: a defesa da medicina é a principal função do Conselho. Quando o Cremers defende a boa prática médica em condições de trabalho adequadas, está defendendo também os direitos que os pacientes têm de poder acessar um bom atendimento, lutar pela medicina e também lutar pela assistência digna à saúde do nosso cidadão. Cremers em ação pela saúde. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, há vinhos do mundo importam os mais emblemáticos rótulos de cada país. E assim você pode viver o melhor do universo dos mundos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender a cada um de nós. Passe em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. E agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis?
Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento de sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 e a um Jeep Compass que cada um de nós gostaria de ter, né? Para colecionar estes momentos, fale com seu gerente ou acesse unicred.com.br e participe. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Donelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Sul Rio Grandense, presidente da Bienal do Mercosul e um grande empreendedor em vinhos. Está aí com a nossa vinícola Laurentiana na Barra do Ribeiro. O nosso querido amigo, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento de pacientes com câncer. O senhor ou a senhora com filha, sobrinha ou neta entre 8 e 12 anos de idade, converse com seu médico de confiança sobre a vacinação contra o HPV, o vírus do papiloma humano. Esse vírus está intimamente associado com o surgimento do câncer do colo de útero. Na prática, quem não tem infecção pelo HPV não terá esse tipo de câncer. Por isso é muito importante vacinar as meninas entre 8 e 12 anos antes do início da vida sexual, pois assim previne-se a infecção pelo HPV, que ocorre basicamente por contágio sexual. Isso diminui muito o câncer de colo de útero, um dos 4 tipos de câncer mais comuns no planeta. Converse sobre isso com seu médico de confiança e boa sorte. General, o senhor comemorou o 31 de março? Eu prestei a minha homenagem aos que fizeram o 31 de março. Nas minhas memórias. O senhor já era cadete no 31 de março? Não, era aluno do Colégio Militar. Estava entrando no Colégio Militar. Era menino, tinha 12 anos. De Porto Alegre? Porto Alegre. Porto Alegre. E aí o senhor prestou? Prestei homenagem aos que fizeram. Enfim, afinal de contas, nós temos liberdade para ter opiniões. Claro. Eu acho que a vitória do presidente Bolsonaro significa também um rompimento com o politicamente correto, que nos deixa gostar ou não gostar de alguma coisa. E eu acho que, bom, enfim, já se diz que no Brasil até o passado é incerto, né? E é uma verdade. Essa é muito boa. Até o passado incerto. Até o passado incerto. Ou seja, hoje eu vinha ouvindo o rádio e um repórter dizendo que o governo fez um filmete, alguém está querendo dizer que as Forças Armadas foram para a rua apoiadas pelo povo, que não é verdade e tal. Foi verdade. Eu sei, foi verdade. Eu tenho uma palestra que eu dou sobre a Revolução de 64 e o título é O Golpe que a Imprensa Apoiou. Porque todos os veículos de imprensa, exceção da Última Hora, todos apoiaram. A redação da Folha de São Paulo fez festa na redação de São Paulo, recebendo os militares de então. O Marco Antônio Villa tem um livro que é Golpe para Inglês Ver, que é bastante interessante. Não sei se tu já leu. Eu já vi, eu não li ele, eu já vi. Mas enfim, eu vi, teve até uma manifestação de um juiz ou uma juíza proibindo, que caiu em seguida, proibindo a comemoração. Não se comemora, essas coisas se rememora, se reverencia, se critica. Cada um vai fazer o que... E se quiser comemorar, comemore. Sim. Isso é liberdade. Cada um faça o que as suas convicções... Mas ter convicções, a gente precisa estar sentado numa boa interpretação do passado, num bom conhecimento. É preciso estudar, é preciso saber o que aconteceu, é preciso ir nas redações, aqui mesmo, no Museu Hipólito da Costa, e buscar a imprensa de 64, buscar a imprensa de 61, o que foi a legalidade, o que foi 64. E eu vejo as manifestações contrárias como absolutamente naturais, acontece assim. Eu gostaria de ver também manifestações contra a ida da presidente do PT à Venezuela para comemorar a posse desse mandato ilegítimo do Maduro. Gostaria de ver indignação com a comemoração dos 70 anos da Revolução Russa. Eu acho que não gostaria de ver indignação com documentos oficiais de partidos brasileiros que se solidarizou
com a Coreia do Norte pela morte, na oportunidade da morte do pai do... João Paulo, o Rio, como é o nome completo dele? Esse é o... É um Jong-un. Kim Jong-un. O Rio, o outro é o... Então, esse é ou seja, Kim nós Jong-un. temos eu acho que aí entra sempre se diz, 2 pesos, 2 medidas, né, para analisar cada fenômeno desse. Ou nós somos apaixonados e achamos que o que foi no Brasil foi um golpe e o que acontece é exclusivamente militar, o que acontece na Coreia também está errado. Ou as 2 coisas estão certas. Ou seja, as pessoas estão vendo com pesos e medidas iguais. O que eu acho interessante, de todos vocês, né? A China é um Estado comunista com mercado capitalista. Mas ninguém da esquerda abraça a China. Por quê, hein? Por que eles não têm a China como parâmetro? Ao menos poderia ter a China como parâmetro. Por que será isso? Por que o parâmetro é Cuba, é Venezuela? Nós vemos uma vez a Albânia, é a Coreia do Norte? Nós vemos hoje partidos comunistas, partidos chamados comunistas, são partidos comunistas, está no título, no nome do partido, falando de democracia, criticando e numa defesa da democracia. Eu queria saber em que país em que o comunismo foi implantado, que houve democracia para que eles tenham uma referência. Qual é o país? Qual é a história? Vamos sentar, me conte uma história e me mostre um país onde nós vamos encontrar o comunismo num regime democrático. Onde é que isso aconteceu? Então, e não tivéssemos assassinatos em massa? Todos eles? Nós tivemos uma ideologia que foi para usar um termo que as pessoas entendem porque é um pouco mais vulgar, que foi uma monumental empulhação ideológica. Vivemos uma monumental empulhação ideológica. Uma monumental empulhação ideológica e que turva, já falei isso no outro programa, turva a discussão do século XX e está prolongando, do ponto de vista ideológico, está prolongando o século XX até agora. Né? Do ponto de vista histórico, o século XX começou em 11 de setembro de 2001. Do ponto de vista ideológico, ele está prosseguindo e não sei até onde vai com essa discussão completamente fora de propósito sobre coisas que o mundo jogou na lata do lixo da história. Né? O Brasil, ele sofre de uma falta de educação de qualidade gigantesca, que levou os líderes políticos que nós tivemos no passado, que nos levou numa crise a um líder político ainda pior, que foi o presidente Lula, que piorou muito mais a educação. Isso não é opinião minha, isso são fatos medidos dados, né? internacionalmente. Tem dados, tem e essa má educação do povo, no sentido de ser subeducada em relação às capacidades que as pessoas deveriam ter, vai levando as pessoas a acreditarem em recriações da história. Então, como você falou bem, o passado é incerto e eles estão tentando recontar uma história que não é exatamente do jeito que ela aconteceu. Não é só isso, Leonardo. Não é só a má educação, tem muita má fé nisso. Né? Eu acho que tem não é só má educação, também acho que tem um direcionamento. Mas a má fé, ela não pega para nós. Ela pega para um povo que não conhece a história e não tem capacidade de criticar a história adequadamente. E esse, para mim, é o grande problema do Brasil. Os nossos. Isso aí é desconstrução cultural. Exato. Isso é fomentada pela Gramsciano. Isso é Gramsci. Isso é Gramsci. Isso é uma base de Gramsci. Modelar o senso comum para transformá-lo num senso modificado, como chamam, né? Isso pega Marx na parte econômica e Gramsci na parte cultural. Informar-se hoje está ao alcance de qualquer cidadão, mesmo os menos cultos, mesmo os menos educados. A gente vai lá no Google e pede os exemplares do Globo da 0 Hora de 64, de 63. Hoje as pessoas criticam as coisas sem ler, sem conhecer. Né? Você simplesmente o fato é dito por algum formador de opinião, e aí entra a má-fé, daqueles que têm má-fé, e isso vira verdade. Isso vira verdade. Como eu ouvi hoje, o cidadão diz, não, 31 de março de 64 é só um pouco, né? Só um pouco. Não é bem assim. Eu acho que a gente precisa. Agora, enquanto nós não tivermos uma educação melhor... Eu acho que essa falta de educação ela já começa pela base onde a gente
fomenta um assistencialismo, onde o Estado te dá tudo e a população, a sociedade, ela sobrevive através daquilo que o Estado provém, ao invés de fazer isso com que tenha uma cultura de que o próprio cidadão, com as suas liberdades individuais, possa empreender, possa fazer o desenvolvimento através das suas liberdades, do seu desenvolvimento. Então, parece que a gente vê muito uma sociedade que ficou refém daquilo que o Estado te provém. E nos últimos anos a gente tem visto isso. Globalmente, parece ter agora um direcionamento mais conservador à direita e o socialismo parece estar ficando menos enraizado, mas eu não sei... Se tu me permitires, Paulo Sérgio, aqui... Não tem permissão, tem debate, tem que entrar. Okay. Então, eu acho que a escola... permissão e nós vamos passar a noite pedindo permissão. A escola, a educação, a formação é a base necessária para a mudança do nosso país. Exato. Mas ela não vai acontecer enquanto não for erradicada a impunidade, na minha opinião. Nós temos que punir as pessoas que fazem errado e, como bons exemplos, a partir dali tu vês o vizinho ser preso, tu vês o presidente, ex-presidente ser preso, tu vês outro ex-presidente ser preso, e isso começa a dar exemplo. Em paralelo a isso, eu acredito que dentro de 30, 50 anos a gente consiga criar novas gerações com uma educação paralela ao fim da impunidade. Novas gerações de pessoas que se pratique cidadania, que tenha respeito pelo outro, etc., respeito à liberdade individual, e com isso a gente cria um novo país. Leva tempo, talvez eu não veja, mas nós estamos lutando para fazer isso. Tá? Atitudes como a do Leonardo, liderando o Instituto Floresta, são atitudes educativas, porque parte do que vai ser arrecadado vai para um fundo de educação, tem toda a parte punitiva, no sentido de que cometer atos errados gera punição. Então, eu acho que o Brasil que a gente pode construir é esse, trabalhar imediatamente a impunidade, erradicar a impunidade, quanto mais rápido puder, em todas as esferas, do ladrão de galinha ao ladrão de país, e trabalhar a educação. O Luciano Fontes diz aqui, uma das maiores estupidezes é que os veículos do município, do estado, pagam IPVA, deveria ser abolido. E ele acrescenta aqui, tem alguns idiotas que foram contra a comemoração de 31 de março, em compensação comemoram a Revolução Russa. Quero concordar com o general Litigói. O Luciano Fontes está mandando dizer aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Sexta-feira consegui assistir um pouco do Atualidades PAN, porque novamente estamos... Bom, aqui é outro assunto aqui, com referência ao nosso sinal lá em Bagé. Boa tarde. Na China não tem moleza. Roubar é crime e pena de morte. Por isso que a esquerda não fala nisso. O Luiz está dizendo aqui de Campo Bom. Não vamos longe. O que se fala aqui na esquina já é diferente. E por aí vai. As manifestações aqui a favor das comemorações do 31 de março. Boa noite, bancada. Paulo, o programa já era bom demais. Agora, com os novos comunicadores que estão aí, ficou melhor ainda. Especialmente o general Litigói. É o Júlio Hoffmann, de Caxias do Sul. Mandando isso. Novo comunicador, tá vendo? Aliás, o general sempre foi comunicador. General natural de Cruz Alta, né, general? Aliás, primo de Pedro Westphalen, né? Sim. Vê que a família tem sempre... O pai dele foi uma das grandes figuras que nós tivemos aí no Exército Brasileiro. Agora vamos entrar um pouquinho no governo Bolsonaro, né, que está em Israel. Ele parte, que eu acho que daquela tese, dizes com quem andas e te direi quem és. Então ele se aliou aos Estados Unidos, a Chile, a Israel, os primeiros países que ele foi visitar. Um da América do Sul, um lá do Oriente Médio, o outro da América do Norte. Só que, se pegarmos aí o resultado do PIB dos países árabes somados com a da China, nós temos em torno aí de 37 bilhões favoráveis ao Brasil na balança comercial. E se pegarmos Estados Unidos e Israel, nós temos um PIB negativo para o Brasil de quase 1 bi. Não é muito, mas temos negativo. Como é que vocês enxergam isso? Qual é os valores que estão alinhados?
nas preferências de Jair Bolsonaro, estando ao lado dos Estados Unidos, Israel e Chile, em detrimento das posições comerciais? Vocês que são empresários. E o general até também, que esteve no governo até bem pouco tempo atrás. Eu acho que as políticas e o mundo globalizado, ela não podem ser mais escolhas em cada um dos pontos. A gente vai colocar Israel. Israel é a referência da tecnologia no mundo. Então, usar essa tecnologia para fazer dessalinização, para fazer a parte no Nordeste, a parte da água, isso se pode usar. Mas no momento que se compra brigas de uma forma como vamos fazer uma embaixada dentro de Jerusalém, vamos fazer essa falta... A embaixada virou uma representação comercial. O que me parece, existe uma inabilidade de comunicação muito grande do presidente em conseguir fazer essa interlocução desse mundo global, em que se escolham alguns ou os outros. Então, a China e o mundo árabe hoje são os principais, o que o Brasil mais exporta, são os nossos principais, e Estados Unidos e Israel são forças armadas fortes, são grandes referências. Acho que existe uma posição onde o Brasil pode se colocar com todos eles. E não, todos nós somos, todos nós somos fãs dos Estados Unidos, não tem dúvida nenhuma. Mas não quer dizer que quem é liberal é fã dos Estados Unidos, quem é amante da democracia é fã dos Estados Unidos. Mas nós somos fãs dos nossos negócios e também somos fãs do lucro. Então não adianta. Que eu quero saber de vocês. Eu começaria dizendo que já é um melhor espectro de parceiros do que eram os que eram antes. Porque antes nós estávamos associados a alguns países latino-americanos, dos quais eu não consigo entender que tipo de negócio nós estávamos fazendo. Então, eu acho que a gente pelo menos já mudou para um nível melhor de conversa, que eu acho que isso já começou no início do final do governo anterior e foi mantido e só está sendo mais forte nesse governo. Agora... Já vem um elogio indireto. Começou no final do governo anterior. E aí eu, com todas as restrições que se possa ver ao presidente Temer, eu tenho certeza absoluta que ele fez uma limpeza muito importante para que segundo o país Marum, é o melhor presidente por hora trabalhada. Ele ficou quanto tempo lá no poder? 2 anos e alguma coisa. 2 anos. O Marum disse que foi o melhor resultado para o Brasil por hora trabalhada. Eu acho que a gente tem que, assim como a gente estava discutindo a questão do 31 de março, que as pessoas tentam distorcer as coisas e contar só o lado que lhes convém da história, eu acho que a gente tem que analisar os presidentes e os governos da forma mais prática e objetiva possível em o que foi bom e o que foi ruim. Eu não tenho dúvida que o governo Lula teve um valor muito grande em tornar a importância ao social e a melhorar a vida do pobre como um instrumento para melhorar o país. Eu não acredito que ele tenha executado isso bem, mas pelo menos ele trouxe isso para os holofotes. E agora cabe a gente aprender a fazer isso. Porque tem 3 gerações de pessoas que não trabalham. O filho não viu o pai trabalhar e não viu o avô trabalhar. Então são 3 gerações queimadas aí que vivem da benemerência do Tesouro Nacional das pessoas, né? Indiretamente. Se nós, líderes dos nossos países, né, empresários, líderes no exército, líderes na comunicação, se nós, líderes dos nossos países, não se dermos conta que nós, e não os governos, somos responsáveis em dar e proporcionar uma boa educação ao povo, para que o povo saiba votar melhor, para que os políticos sejam eleitos num nível melhor, para que as leis sejam melhores e para que o arcabouço institucional seja melhor, o país não vai andar. E eu acho que é isso que é o Instituto Floresta, é tentar demonstrar isso através da segurança. Eu acho que é isso, é hoje tentar demonstrar isso dentro do universo de Porto Alegre. Eu acho que é isso que é um Instituto Liberal que tenta fazer isso através de políticas mais macro, que hoje a gente tem alguns representantes no governo. Mas para tentar responder a sua pergunta e ser objetivo, eu acho que a gente se aproximar de países que têm culturas tão espetaculares como é a cultura dos Estados Unidos, que não é o maior país do mundo, não é a maior população do mundo e é a maior economia do mundo, 3 vezes maior do que a segunda. Ou Israel, que como várias vezes já foi repetido, é um país que a ele não foi dado nada e que fizeram muito. Eu acho que a gente tem que ir lá, tem que se aproximar, tem que tentar aprender com eles. Agora, é óbvio que se a balança comercial é mais atrativa com a China
e com os países árabes, a gente tem que continuar fazendo negócio com eles, porque a gente precisa vender nossos produtos. Exatamente. Na agricultura, por exemplo, a China foi um grande... Esse último ano eles expandiram muito o comércio, porque eles tiveram crises lá, tanto na soja como no porco. Mas também a gente precisa lembrar, né, que não é que o governo faz negócio, pessoas fazem negócio. Não é o governo. Então, se o governo sair da frente, vai melhorar muito. Por que o governo tem que fazer alguma coisa? O governo não tem que fazer nada, só tem que deixar livre para as pessoas de livre alcance poderem fazer os negócios. Simples assim. O fertilizante, por exemplo. O fertilizante não tem imposto de importação. E por uma questão, obviamente, que se tivesse imposto de importação, esse preço estaria em todas as camadas do... Aí é importar imposto. Exatamente. E não fala que no não Brasil, pode exportar imposto. Não, no Brasil, a gente não dá para importar 30, imposto também. 30 milhões de toneladas de fertilizante, 27 dessas 30 milhões são importadas. E o governo não faz nada para isso. A gente simplesmente liga para o cara lá do Egito, compra um pouquinho, liga para o cara do Catar, compra um pouquinho, liga para o cara da China, compra um pouquinho. Não tem ninguém fazendo esse negócio. Então, se não tiver problema, se não tiver amarras, esse é o grande negócio que a gente tem que fazer. O governo não tem que fazer nada para a gente tem que fazer. Cada vez que ele interfere, ele sobretaxa. Essa intervenção nos custa dinheiro. E sobre o andar com os Estados Unidos, o andar com Israel, eu aprendi desde pequeno. Se tu queres aprender a voar, não ande com as galinhas. Ande perto das águias. Então, eu acho que é um exemplo... Tu acha que a China é galinha? Não. Eu estou falando não, sobre eu fiz uma o comparação exemplo... de um e de não, outro. eu estou falando sobre o exemplo anterior, que a gente andava junto com a Venezuela. Eu estou falando Venezuela, o meu é uma comparação do alinhamento que ele pegou de Estados Unidos, Chile e Israel, com o alinhamento comercial do Brasil, especialmente com os concorrentes diretos dos Estados Unidos, que é a China, e do Israel com os países. O comentário o Bruno respondeu. Sim, claro. O Bruno respondeu. Eu estou dando continuidade. Não, estou dando continuidade ao que o Leonardo falou. Perfeito. Só para ficar entendido. Que claro, não. Daqui a pouco as pessoas vão pensar que a China é galinha, não é? De jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que levar em conta o mundo, a comunicação, a era da comunicação que a gente vive, reduziu o mundo a quase nada. O mundo é uma grande aldeia, já houve quem disse isso, aldeia global, né? A expansão da comunicação, e ela criou um idioma que hoje se expande pelo mundo todo, que é o inglês, que aproximou. Outro dia eu estava vendo uma entrevista do presidente da Alibaba, o criador da Alibaba, que é a Amazon da China, o sujeito falando no inglês nativo praticamente, sim, né? Então, essa aproximação trouxe um problema para a geografia. E os países, até pouco tempo, decidiam as suas conveniências, os seus interesses, muito baseados na geografia. Aí nasceu uma ciência, que é a geopolítica. A geopolítica transitou para uma geopolítica de temática. Já se falou na geopolítica do petróleo, a geopolítica do comércio internacional, a geopolítica da nuclear, porque essas coisas se aproximaram. Ora, o Brasil tem interesse no mundo inteiro. A nossa diplomacia sempre teve sucesso porque ela sempre fez questão, sempre procurou ter interlocução com todo mundo e colocar na frente o interesse nacional. Qual é o interesse do Brasil? Essa sempre foi a nossa preocupação. O interesse do Brasil é negociar com a China, não importa, como dizia o sucessor do Mao Tse Tung, ele disse, não me interessa não interessa a cor do gato, eu quero que o gato mie. Se o gato miar, estou preocupado com a cor do gato. Então vamos... Interessa que eles comam ratos. Então, nós temos que nos relacionar com a China porque é um enorme mercado, um monumental mercado, e que se expande, que tem interesse na América do Sul, por exemplo, tem interesse no Brasil. Essa é uma geopolítica comercial. Mas existe uma geopolítica que é a imposição da geografia, que é a pior de todas as ditaduras, pior que a do judiciário, que não há como mudar, que é a presença dos Estados Unidos na América. O chamado hemisfério ocidental, que são as três Américas, do norte, central e sul, tem Brasil e Estados Unidos, tem Equador, tem Panamá, tem Nicarágua, tem Uruguai. E nós não vamos tirar nenhum desses países daqui. Então, a relação com os Estados Unidos será sempre uma relação assimétrica pelo poder que os Estados Unidos têm, mas será sempre imposta pelas circunstâncias geográficas. Nós estamos no mesmo continente dos Estados Unidos. A relação com a China vai se impor pela expansão que a China vem tendo no mundo
e pela presença, pela importância do mercado chinês para nós e pela busca de tecnologia. Tá? A presença, a relação com Israel é uma relação que se impõe pela tecnologia, pelas nossas raízes. Eu acho que tem que ter relação com todos. Então, todas essas relações têm que existir, sacando dessas relações o que é o nosso interesse nacional. Nós vamos liberar o visto para os chineses virem ao Brasil? Não sei. Eu sou contra. Eu sou contra liberar visto. Eu sou contra liberar visto. Mas eu acho que eu não sou. Eu não conheço. Aí olha uma coisa isso é uma coisa negocial, é uma via de duas mãos. Não concordo. Não concordo por princípio não concordo. General, enquanto nós estamos hoje falando sobre geopolítica e toda a parte geográfica, a gente meio que mistura com um pouco de história, né, para poder entender por que as colinas de Golã são importantes, etc. Né? Por outro lado, paralelo a isso, existe um mundo acontecendo que não quer nem saber disso. A internet facilitou barbaramente, o 5G está entrando na China. Então, veja bem, paralelo a tudo isso, a tudo que se quiser controlar e achar que o governo achar que é melhor para o país ou pior para o país, vem a criptomoeda por fora e acabou com tudo. E você compra e faz negócio, acabou e não entrega. Então, nós temos que ter olhos para isso e cada vez mais as teses que há tantos anos toda a escola austríaca nos apresenta, e está aqui o Bruno do Instituto Liberdade para poder falar bastante sobre isso, de que o respeito à liberdade individual é o mais importante de todos eles. Então, as fronteiras físicas, elas estão caindo. Quem impõe hoje muitas fronteiras físicas são países como o que nós estamos vendo, tá? Que não aceita a ajuda de alimentação, etc. Então, nós temos a questão... Nós estamos vivendo uma situação no mundo onde existem diferenças enormes. A questão de ONU, por exemplo, o Haiti, há quantos anos a gente gasta com o Haiti e o Haiti não muda nada. Nada acontece, então tem alguma coisa errada. Então, isso prova que as colônias, quando eram colonizadas, eram melhores. As pessoas viam melhor. Eu tenho uma visão de que quanto menos burocracia e inclui os burocratas, mais fácil acontece. Tem povos que só sabem viver bem se foram colonizados. Quando tu tira o colonizador, acabou. Tá, por exemplo, a África inteira. Os Estados Unidos perdeu a colonização e... Não. Pô, para aí. Não, só estou dando um exemplo do outro lado. Né? O problema é que os Estados Unidos perdeu a colonização para os colonizadores mesmo. Sim. Os Estados Unidos ficou com os colonizadores. Tu acha que o Haiti ficou com os colonizadores? Não. Franceses? Não. Toda inteligência colonial se retirou do Caribe e da América Central quando houve a independência. Não aconteceu conosco, nem aconteceu com os Estados Unidos. Exatamente. Fronteira é uma imposição geográfica. Sim. Ela não, ou seja, a Argentina só descobriu que ela estava na América do Sul quando sofreu a guerra das Malvinas. Na América do Sul. O México só descobriu que ele efetivamente, geograficamente, está na América do Norte quando ele foi apertado pelo NAFTA. Então, a geografia se impõe de uma forma terrível. Ela tem uma tirania que não tem como escapar. É isso que eu estava querendo. Então, as nossas relações internacionais, elas têm que contemplar o tamanho do Brasil. Um mercado de 200 e poucos milhões de habitantes, um país com 13 milhões de quilômetros quadrados, tem a plataforma marítima. As nossas dimensões são... A plataforma marítima, que há, como eu disse de outra vez, há pelo menos 50 anos é uma das 10 maiores economias do mundo e que tem interesses expandidos pelo mundo inteiro, porque hoje a internet nos dá isso. 12 milhões de desempregados também. E 12 milhões de desempregados. Então nós temos que buscar soluções para isso. E isso nos impõe tratar com todo mundo. Quantas milhas é o mar territorial brasileiro? 4 milhões e 500. Não, 200 milhas. Milhas náuticas. 300 milhas. 300? 300 milhas. 300 milhas? 300 milhas. Eu ainda estou no tempo do gás. Também. Não, 300 milhas. É 300 agora? 300 milhas. E quem foi que sacou isso lá atrás? Foi o Geisel. O Geisel, como coronel... 300 milhas é do Médici. 300 milhas é do Médici. É do Médici. Ele levou a 200 milhas fazendo crer que era a pesca da lagosta aqui. E, no entanto, ele tinha trabalhado como coronel
não era a Agência Nacional do Petróleo na época? Hoje a gente tem até mais do que isso em alguns pontos, onde o Brasil conseguiu, com muito sucesso nas Nações Unidas, comprovar que era a extensão da nossa plataforma continental. Então, hoje no norte, ilhas, né? na direção dos Penedos, São Pedro e São Paulo, aqui embaixo, no chamada elevação do Rio Grande, que fica a 500 milhas do Rio Grande do Sul, aqui do Rio Grande do Sul, nós temos a expansão da nossa plataforma continental. Então, isso nos dá 4,5 milhões de quilômetros quadrados, que é soberania nossa soberania. Tem regras essa soberania, ela não é absoluta em todo o espaço, mas é nossa num lugar em que foi abençoado com esse pré-sal fantástico. Né? Que isso veio do então coronel Ernesto Geisel, que trabalhou no Departamento Nacional do Petróleo e sabia o que tinha. E o mundo acreditou que era pesca da lagosta. Uma das coisas boas que a Revolução fez. Vamos agora ao nosso ponto final com a contagem regressiva de Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Eduardo Fernandes, teu ponto final. Bom, sei que é uma satisfação estar aqui com vocês novamente e colocar que me deixa orgulhoso saber de todas essas pessoas aqui presentes fazendo ações em prol do Rio Grande do Sul. No momento que a gente vê o Estado, essa fuga de talentos durante muito tempo, indo embora, indo para outros estados, buscando alternativas, e pessoas aqui que lideram grandes instituições, de trazer um protagonismo para o Rio Grande do Sul, trazer um desenvolvimento para o Estado, que aqui as pessoas que aqui estão, que queiram ficar, que queiram empreender, que queiram investir aqui. Então, o LID tem essa plataforma, eu acredito que o Instituto Floresta, hoje o Instituto Liberdade, o próprio General Etchegói, que é gaúcho também, de trabalhar nisso, porque muito tempo a gente perdeu os grandes talentos do Estado e agora chegou a hora de retomarmos o protagonismo do Rio Grande do Sul, trazer o desenvolvimento, trazer os investimentos e fazer com que esse Estado volte a ser uma referência no Brasil. Então, meu ponto final é deixar esse recado, que a sociedade às vezes reclama tanto. Nós, gaúchos, estamos acostumados a reclamar e a gente vê aqui todos bons exemplos de coisas boas que estão sendo feitas aqui no Estado, que a gente tem muito mais coisa boa a fazer. Nosso presidente do Instituto Cultural Floresta, Leonardo Fração, seu ponto final. Primeiro, mais uma vez, como o Fernandes falou, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Tem que vir mais, né? Agora, para mim é um prazer estar aqui. Agora que já noivamos o programa contigo, não sou eu, né? Daqui a pouco vamos colocar em dúvida. Bom, eu estou aqui entre 4 amigos e mais uma pessoa que eu admiro muito, que é o General Etchegói. E o ponto que eu tenho gostado de deixar muito claro sempre, em relação ao Instituto Floresta, em relação ao exemplo que a gente quer passar, é que nós vamos precisar nos mobilizar como sociedade para consertar o país que durante 13 anos foi estragado. E se nós não arregaçarmos as nossas mangas, não nos envolvermos, não fiscalizarmos os políticos que estão fazendo as políticas que regem as nossas vidas e pressionar eles para que eles tenham a razoabilidade de fazer as coisas que são necessárias para que o país volte a funcionar, nós não vamos conseguir construir o país que nós vivemos, o estado que nós queremos viver e a cidade onde nós queremos morar. Então, a segurança pública ela foi só um ponto de início. Eu acho que os próximos passos são se mover para as outras áreas que são extremamente necessárias para a população mais carente. E nós, líderes da nossa sociedade, vamos ter que nos envolver, vamos ter que parar de olhar somente para o nosso umbigo e vamos ter que olhar para o povo como um todo, para que eles tenham melhores condições de viver, pensar e votar. Parabéns, Leonardo. Eduardo Estima, seu ponto final. Olha, meu ponto final é um convite a toda a população que está nos assistindo, de que nunca, ao ver uma pessoa estar ajudando, estar praticando, como todas que estão na mesa aqui, ficar pensando, tirar o nosso gauchismo, aquele de que eles estão levando de vantagem, ou mais ainda, seria um ótimo vereador, seria um ótimo deputado estadual, seja lá o que for. Isso é exercício de cidadania. Exercício de cidadania é tu olhares o teu lixo, no caso de Porto Alegre, o teu container de lixo orgânico e não botar a garrafa dentro. Exercício de cidadania é tu olhar um poste cheio de cabos, nós estamos começando uma ação nesse sentido,
e ver como é que eu posso ajudar para limpar a cidade, o que eu posso fazer para ajudar a cidade. Então, o convite que eu faço é esse. Temos um tremendo exemplo aqui, como o caso Leonardo, que veio à frente do Instituto, que veio ajudar a segurança pública, e isso é exercer cidadania. Todos os meus amigos que participaram, que aceitaram o convite de entrar naquele movimento que nós fizemos a abertura da Cristóvão Colombo, e a partir dali nós criamos uma hashtag, sigam no Facebook, Poa Hoje, é nada mais nada menos do que exercício de cidadania. Eu tenho meu negócio, eu tenho que trabalhar, eu estou arranjando tempo, eu tenho minha família, eu estou arranjando tempo para poder ajudar. Faça você também a mesma coisa, no seu bairro, na sua quadra, na sua cidade. Bruno, seu ponto final. Eu estava pensando... Do nosso Instituto Liberdade. Eu não sou gaúcho, minha família não é também, e a gente veio para cá, meu pai veio tentar a sorte aqui. Tu não me esquina de Montes Redondo também? Não, sou de Curitiba. O teu pai nasceu em Montes Redondo? Montes Redondo, Santa Catarina, né? E a gente veio para cá com muito pouco, mas com muita vontade e uma coisa que meu pai e minha família me ensinou é que se a gente trabalhar e estudar muito, a gente consegue. E aqui em Porto Alegre a gente também consegue, eu acho que se a gente começar a pensar diferente, a gente consegue. E eu venho também convidar todo mundo no dia 30 de maio, a gente vai também de novo fazer a Dia da Liberdade dos Impostos, que é a maior dos eventos do Instituto, que são parcerias atualmente com postos. A gente, ano passado, conseguiu 24 postos, esse ano a gente almeja ter mais de 50 postos, cada posto vai ter 1.000 litros de gasolina, e ele vai vender por R$ 2,50 o litro, porque justamente é mais ou menos a carga tributária que a gente tem, que é 50% de imposto. Então, a nossa ideia nisso é expandir, fazer com que esse projeto venha para o varejo, para empresas, shoppings, hotéis e tudo mais, para que isso seja um negócio brasileiro. A gente já tem conexões em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, inclusive aqui em todo o estado, Santa Maria é muito forte nisso, e a gente quer fazer com que isso seja um dia de realmente de varejo, que a gente possa vender com a isenção de imposto, que claro vai ser o próprio dono que vai estar subsidiando isso, para a gente mostrar que no Brasil a gente pode comprar e é muito caro e a gente tem que lutar por isso, porque a gente tem que fazer mais por menos. General Sérgio Westphalen, Antigói, nosso general de exército. Olha, eu acho que o programa de hoje está nos dando a feliz oportunidade de apresentar com dados, com meios e com pessoas, qual é a diferença entre o liberalismo e o não liberalismo. Né? A diferença é exatamente essa. A perspectiva do Estado para o liberal é algo que ele pode ajudar a melhorar a sociedade. Para o não liberal, é algo que tem que ajudá-lo de qualquer forma, tirando de. Então, o que nós vimos aqui são jovens empresários dispostos a ajudar a sociedade, o Estado, doando, fazendo, aplicando, trabalhando. Enquanto outros veem o Estado como aquela fonte inesgotável para a solução dos seus problemas, desde que isso não seja... A frase do Kennedy sintetiza isso. A frase do Kennedy sintetiza, né? Roberto Campos dizia, e ele era um grande frasista, com muita propriedade, que o respeito ao Criador da riqueza é o primeiro passo para a solução da pobreza. Então, não haverá solução da pobreza sem que aqueles que produzem a riqueza sejam respeitados pelo Estado, basicamente. Ainda bem que foi o Roberto Campos a frase. Bela frase, né? Tu te lembras alguma do Olavo de Carvalho, não? Tenho várias. Então, eu acho que o William são impublicáveis. Uma delas eu não vou apagar o cigarro. No Fórum da Liberdade. Aniversariou no último sábado o Luiz Antônio Fleury, filho, né? O Vicente Rauber, o Renato Seligman, entre tantos, o Fernando Gadré, um abraço a ele, a Liana Fernandes. Tua parente, Liana? Liana Lisboa Fernandes? O Narciso Barizon Neto, o Marcelo Budim, publicitário, o nosso eterno Miss Brasil, a Deise Nunes, o publicitário Gil de Curtis, o Kleber Moreira, jornalista, estou pensando alguns aqui. No domingo, o nosso Vieira da Cunha, hoje procurador de justiça, o desembargador Marco Aurélio Reis, a juíza Eda Salete Zanata de Miranda, o procurador de justiça Delmar da Luz, um grande abraço a ele, a Anne Bário, a Jaqueline Nogueira Benck, o Luiz Felipe Becker, o Lipinho aí de aniversário, né, no domingo, o Paulo Vasques, o Haroldo Medina,
E ela da Brigada Militar, foi candidato a tudo aqui no Estado, né? Até o governo do Estado ele foi candidato. O Túlio Zamin, ex-presidente do Banrisul, em 2 gestões, no Olive e no Tarso. A Nádia Lauric, um grande abraço a ela, o nosso Jamil, da Loja Homem. A Berta Eizeric, mãe do nosso Marcos Eizeric, o Gregório Zorteia, Margarete Moraes, também ex-política, e o político Cláudio Janta, e liderança sindical. E hoje, o desembargador Sérgio Fernandes Vasconcelos Chaves, o Sérgio Pedro Sibel, o Luiz Fernando Estima. Um grande abraço. Devem estar nos assistindo aí. É o nosso ilustre aniversário. Meu tio e minha tia devem estar ligados agora. Um abraço, Estima. Estou com saudade do Estima, né, tia? Muita saudade. Participava da confraria, né? E a Flávia Estima, é tua parente? Ela é minha prima, sobrinha, filhada do meu tio. Vamos fazer aniversário juntos, né? Coincidência. Um beijo a Flávia também. Vamos ver mais algum. Roberto Lima, aqui também. Solange Reis, entre tantos aniversariantes. E nós temos um quadro aqui, o presidente Leonardo Fração, do nosso Instituto Cultural Floresta, que é para quem você bate continência. Mas vou começar com o Fernandes. Para quem você bate continência, Fernandes? Pô, tem que pensar para alguém. Eu, sexta-feira, bati para um falecido. Foi pós-morte, bati para o Castelo Branco. O General Etchegói. Ah, maravilha. Aqui. Eu bati sexta-feira para o Castelo Branco. Humberto Alencar Castelo Branco. Pô, bem... Continência... Faça a sua continência, então. Aí, tá bom. E aí, presidente, para quem é a sua continência? Olha, desde o dia 10 de junho do ano passado, quando eu conheci o General Mourão, vai para ele, que é uma das pessoas que eu hoje mais admiro, que eu acho são mais razoáveis, uma das pessoas mais razoáveis, mais culta e que tem uma lucidez dos problemas do Brasil impressionante, e para mim ele vai ser o grande vigilante desse governo e o grande nome da República. E o cara hoje, a quem eu confio que vai fazer o possível para entregar um excelente governo para a gente. Então a minha continência vai ao General Mourão. Pô, e ele mudou muito. Eu fiz o programa, ele era comandante militar do Sul aqui. Muito. Ele disse cobras e lagartos, fardado. Eu sentado ali, ele sentado lá. Foi uma entrevista bombástica aí que rodou, o Fernandes lembra bem. Estima, a tua continência vai para quem? Eu bato continência para todo o Exército Brasileiro, cujo qual tive a honra de servir um ano, em 1978, mas, embora não do Exército, sim da Brigada Militar, eu bato continência ao Coronel Ikeda, que é um exemplo a ser seguido aqui no Rio Grande do Sul. E o Bruno? Eu bato continência à minha mulher. Ah, mas que média essa, não? Essa eu nunca... Dá o nome dela, tia, então. Isadora. Pra Isadora? Então bate continência pra ela, hein? Eu mostro pra ela em casa. Não, sensacional essa. Foi a maior média que eu já vi aqui no programa, foi do Bruno. E a pior parte é que ele deixa todos os outros mal agora, se a mulher estavam assistindo. Chegar em casa... Essa é a pior parte. Vai ter que chegar em casa e bater continência. O General Etchegói ainda tem como se salvar, agora nós não tem como. É só continência, continência qualificada, essa de general de exército. E a continência vai para os jovens liberais do Brasil, que acreditam que é possível fazer muita coisa por esse país e parar de sugá-lo como parasitas insaciáveis de um país. Tá aí. Nós tivemos 64, que impediu... todas essas pessoas vieram governar o Brasil, nós chegamos onde chegamos, né? Nós chegamos onde chegamos. Parabéns, minha continência para eles. E eu vou bater continência para vocês aqui, viu? Porque o que vocês estão fazendo aqui pelo nosso estado, pelo nosso município, merece o reconhecimento de todos. Parabéns aqui, essa é a minha continência. Eu estou dizendo que eu insistia muito para que tivesse vocês aqui no programa. O Fernandes já é um participante antigo aqui, já é até ativo fixo, ele tem uma plaquinha ali. Hoje nem é chip mais, né? Mas tu é do tempo ainda da plaquinha de ativo fixo aqui do programa, né? Então, para vocês, a minha continência e pelo trabalho magnífico que estão realizando. Que me perdoa minha mulher, mas a continência não vai para ela. Mas a tua foi, Isadora, que média, hein? Sensacional. Obrigado, General Ticone. Obrigado pelo convite. Não, prazer imenso aí. E poderíamos também direcionar hoje ao Luquezzi, né? Que nos recepcionou no sábado. Recepcionou no sábado com uma fidalguia
Só dele, né? Só dele, tem é essa verdade. coisa. O Bruno Claudino, ao Fernando Estima, que nos deu a honra da tua presença, o Eduardo Estima. O Fernando é teu... Meu tio, meu irmão. Teu Tem tio, tem e dois. o teu irmão também é o Fernando. Obrigado também, Leonardo Fração aí, parabéns de novo. Obrigado, Eduardo Fernandes. E vem agora, toda de azul, mas ela é cônsul do Esporte Clube Internacional. Hein? Ela vem de azul porque é 1º de abril. Quer dizer que ela não está de azul? Ela está de vermelho, na realidade. Tu aplicou o 1º de abril em ti mesmo, Vera. Por favor. Tu é colorado ou gremista? Colorado. Não dou bola para futebol. Não gosta de futebol? Não. Mas não tem time? Não tenho. Pô, então igual a mim, então. Somos 2 sem time. A Vera se atirou. Estima, qual é o teu time? Meu time é Grêmio. É Grêmio. O Grêmio. 1, 2, 3... Só um colorado. Só um colorado e 2 neutros. Nossa. Pela primeira vez, 2 neutros no programa. Talvez se eu tivesse conhecido o Jeromel mais cedo, eu seria gremista de tão boa pessoa que ele é. E tu até Porque nós somos parecido com vizinhos ele. de porta e a gente se enxerga todo dia. E tu é parecido Mas- com o Jeromel, tia? Eu, infelizmente, conheci ele tarde demais para ter paixão por futebol. Oh, imagina se ele tivesse conhecido o Ayrton Ferreira da Silva e tal. Já pensou? Um dos melhores zagueiros. E o Figueroa também, né? Os melhores zagueiros da história. O Fernandão era um exemplo, meu vizinho de praia, um exemplo de pessoa e de família. Oh, maravilha, bem lembrado. E muito obrigado pela sintonia. Estaremos aqui amanhã novamente com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.